Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E sempre naquela linha de trazer qualidade de informação, trazer coisas boas, coisas importantes, que as pessoas às vezes não têm informação sobre tantos assuntos. E a ideia da gente é condensar isso num podcast de cerca de 1 hora e poder apresentar isso a vocês. Então, vocês que já me conhecem, me sigam, compartilhem, sigam lá o Zé Café. É importante para mim porque eu faço isso aos 70 anos de idade, se virou um sonho para mim, um desejo. E eu estou muito feliz de estar fazendo isso, porque isso tem me proporcionado o encontro de pessoas muito especiais, muito realmente pessoas que trazem conteúdo e qualidade de informação. Hoje, para mim, particularmente, é um podcast especial, porque já faz um tempo que as nossas agendas não batem, e é muito engraçado a nossa história, mas não vou falar disso agora, mas eu estou com a honra e o prazer enorme de estar aqui com Wilson Trindade, que é veterinário, tem um instituto chamado Talpet, e a partir desse assunto nós vamos conversar. Então, vou apresentar para vocês agora o Wilson Trindade. Fica à vontade, Wilson. Olá, muito obrigado pelo convite, agradeço, Zé, pela oportunidade. A gente está aqui conversando, falando um pouquinho sobre o Instituto, o nosso trabalho como médico, né, como presidente lá do Instituto, cuidando dos animais. Então, acho que é uma oportunidade aí da gente dialogar por diversos temas aí da causa animal. Da causa animal. A primeira pergunta é, o que significa esse logo? Do Instituto Talpet. Então, isso O daí, que é o Instituto Talpet? o Instituto Talpet é uma ONG que foi criada a princípio para cuidar de animais de rua. Tá. Mas esse logo, ele tem uma história muito interessante, porque eu vim fazer medicina veterinária depois de velho. Depois dos meus 45 anos, eu decidi fazer outra faculdade, que foi medicina veterinária. Olha. Eu sempre trabalhei na área de educação física, que eu gosto, mas sempre trabalhei na área automotiva. Nossa. Oficina de carros, né? Compra e venda de carros, manutenção. É mesmo? E há uns 10 anos atrás, num sonho, eu estava sonhando, e nesse sonho eu me vi numa sala de aula, onde na sala de aula estava sendo dada uma aula sobre cuidados, bem-estar de cães, animais. E eu me perguntando, o que eu estou fazendo? Eu estava no auge trabalhando com manutenção automotiva, o que eu estou fazendo numa aula aprendendo a cuidar de cachorro? Né? Eu sempre gostei, mas... E tudo bem, e a aula acabou, como quando uma aula acaba, todo mundo levanta e se dirige à porta para a saída. Quando eu estou saindo, a pessoa que estava ministrando a aula pede para eu aguardar e me fala assim, presta atenção aqui. E aí ele vai no quadro negro, só que o quadro negro não era esse quadro de giz nosso, era um quadro de mercúrio. Sabe quando você quebra o termômetro antigo sim. e você tenta pegar o mercúrio? Sim. Se você tentar, atravessa. É verdade. Então aquele quadro dele líquido, né? Atravessava como um espelho. E ele vai nesse quadro e faz a letra T, esse T marrom, que na verdade isso é o tal de São Francisco de Assis, que é o símbolo de São Francisco. Ele faz um T. Quando ele faz um T, eu brinco e falo assim, T de Trindade, que é o meu sobrenome. Faço uma brincadeira com ele. Sim. E ele fala, não brinca que é sério. Ele me repreendeu. E eu falei, tá bom. Na sequência, ele colocou essas duas patinhas, que são as pegadas de um cachorro ao lado do T. Ele falou, memoriza que você vai precisar disso aqui. Eu falei, tá bom. E comecei a sair de novo. Ele falou, me brigou de novo comigo. Eu não pedi para sair. Você nem tinha muito contato com esse professor? Não, isso é no plano espiritual. No plano espiritual, o teu sonho. Isso é um sonho. Tá, é verdade. Depois você vai entender. Entendi. E aí ele fala, presta atenção que tem mais. Aí ele pega essa corda e coloca em volta para fechar o símbolo com os 3 nós. Que isso daí tem uma história. É o cinto de São Francisco de Assis, onde cada nó tem uma representação. Olha. De caridade, paciência, benevolência, amor. E ele fala, memoriza que isso aqui você vai usar. Eu olhei, tá bom. Eu acordei, eu saí da sala e acordo na minha cama. Quando eu acordo na minha cama, eu tenho uma cadernetinha do lado da cama e eu fiz rapidamente ali, mal, porque eu sou um péssimo desenhista. Eu desenhei o T, as patinhas e a cordinha com os 3 bó. Quando eu cheguei de manhã na empresa, no trabalho, eu tinha um rapaz que desenhava muito bem. Eu falei, eu preciso que faça um desenho assim. Melhor isso para mim. Esse foi o primeiro desenho que ele fez, ele captou exatamente como se ele tivesse também inspirado. E aquilo eu guardei na HD lá do meu computador por quase 10 anos. Esqueci. É mesmo? Passado muito tempo numa reunião mediúnica,
lá na nossa casa espírita, que eu sou espírita. Espírita você sempre foi? Sempre fui, no Luiz Monteiro de Barros. Tá. Um espírito se manifesta psicofonicamente através de um médium. Eu posso depois explicar para quem não sabe o que é uma mensagem psicofônica, né? Mas ele vem conversar comigo, né? E fala assim, olha, tá na hora de você usar aquele símbolo que foi te dado. Eu não lembrava. Ele falou assim, a gente no Luiz Monteiro, a gente tem um trabalho de café da manhã há muitos anos que oferece café da manhã para morador de rua. E morador de rua é difícil se separar de cachorro. É verdade. Cada morador de rua tem às vezes 2, 3 animais. Ou vice-versa, né? E a gente percebeu que esses animais, apesar do grande carinho e amor que o morador de rua tem por ele não podia oferecer qualidade para ele de vida. Medicação, às vezes um cuidado com uma pulga, um remédio parasitário, às vezes ele está machucado, a cadelinha que engravida. Então a gente começou a oferecer esse trabalho lá para esses moradores de rua. Então ele falou assim, vocês já fazem o trabalho, só que agora está na hora de materializar. E aí ele me deu o nome, Tal Pet, Tal de São Francisco de Assis, Pet de animais. Então o Instituto Tal Pet que a gente construiu aqui na Terra já é uma colônia espiritual que existe há muito no plano espiritual e que a gente materializou aqui o trabalho. Então, tudo, o nome, o símbolo, foi me dado. Não sou autor de nada. Você não pediu nada disso? Só sou o carteiro. Só o carteiro. Exatamente, como o Chico falava. Então, você partiu desse sonho, 10 anos guardado no HD, e de repente você começou a pensar. E hoje o Instituto Talpé existe fisicamente. Sim. Você tem uma área lá, que eu já vi em vídeos, te sigo no Instagram. Em que frente você atua hoje? Que eu vejo você com pombas, eu vejo você com papagaios, eu vejo você com cachorros, eu vejo você com cavalo, com porco. Eu vejo você em hospitais, são muitas frentes. Hoje, como é que está a questão da atuação do Talpet? Então, a gente começou simplesmente, eu falo, a ação cuidando de animais de rua, resgatando. Aí a gente começou a criar alguns projetos, a gente começou a entender, e a gente ficou por 2 anos, foi um trabalho assim de base, e foi muito difícil, porque a gente chegou a ter, por exemplo, 80 filhotes de uma vez lá no Instituto. Nossa! Porque as cadelas que engravidavam ali no Luiz Monteiro, os moradores de rua, pela confiança conosco, vou te dar minha cadelinha para você cuidar, então a gente fazia o parto, recebia os cãezinhos, e alguns pediam para devolver a cadelinha. E a gente devolvia, castrava, cuidava dela, porque eles cuidam realmente com muito carinho. Sim. É a família deles, é o companheiro de jornada deles. Sim. Então a gente chegou a ter 80 filhotes de uma vez, uma loucura, e adoção, e feira, e participando, e a gente ficou nisso por 2 anos. Depois de 2 anos, uma nova mensagem foi chegada a mim. O slogan, a princípio, do Instituto é amar, proteger e respeitar, que eu uso até hoje esse slogan. Amar, proteger e respeitar. Entendi. E aí não só animais, mas todos os seres da criação. Nós somos seres da criação também. Sim. Num estágio evolutivo, um pouco acima da cadeia dos animais. Ok. Só que aí vieram falar para nós, olha, essa parte de resgate, de cuidados, isso é muito importante, e tem muitas entidades que já fazem isso. E fazem belíssimo aqui realmente na cidade de Santos. Nós temos muitas ONGs. Mas isso é enxugar gelo. A partir de agora, a gente precisa mudar o foco do Instituto. A gente precisa orientar e educar as pessoas. Então o slogan mudou. Agora é educar para não resgatar. Então, eu vou aproveitar o gancho e pensar assim, que muitas pessoas têm o cachorro. Eu já tive cachorro. Já tive cachorro até com doença, câncer, essa coisa toda. E durante o tratamento foram 3 cânceres diferentes. E passou por quimioterapia, tudo. Foi em São Paulo. Eu morava em São Paulo na época. E eu já vi gente, quando recebeu o diagnóstico do animal, esse cachorro, filho, seu cachorro está com câncer, seu animal. E a pessoa fala, então sacrifica. Não quer nem cuidar. Eu não entendia bem isso, né? Mas você deve ser testemunho de muitas situações de cães que são comprados ou ganhos, ou sei lá, doados, e não são cuidados, né? As pessoas enjoam, não querem, atrapalham, porque ficam presos àquele... Eu queria que você definisse para mim, eu estou tentando chegar nesse ponto, qual a tua responsabilidade, eu digo tutor, tutor a palavra correta, em relação ao animal quando ele resolve
que vai ter um cachorro na vida dele. Ontem você fez um vídeo falando sobre a morte dos animais, sobre pegar outro cachorro, outro animal, porque ele vai voltar de alguma maneira. Eu prestei atenção muito nisso. Então vamos lá. Você falou que resgata cachorros, animais em geral. Existem muitos cachorros abandonados, você encontra isso? Sim, ainda tem muito animal abandonado na rua. Que foram criados um dia numa casa, talvez? Sim, porque acontece às vezes, quando a pessoa decide, vou falar que comprar, que tem muita gente que compra, porque se você quer determinada raça, eu quero uma raça pequena, eu quero uma raça grande, eu quero um labrador, eu quero um husky siberiano, você tem que acabar comprando. Uhum. Só que eu falo para as pessoas, não comprem, adotem, porque qual que é o melhor cão hoje? O que vai dar menos problema, menos gasto, né? Vai se relacionar melhor com a família, é o vira-lata. Sabe por quê? Porque o vira-lata é brasileiro. O vira-lata é uma miscigenação de várias raças. Então misturou o Doberman com o Fila, com o Chihuahua, com o Piquinês que sumiu, com várias raças. E a gente sabe que numa miscigenação, numa mistura de raças, vai prevalecendo os mais fortes. Sim. Por isso que o povo brasileiro é um povo forte, perseverante. A gente, no nosso DNA, ninguém pode falar aqui que é puro. A gente tem negro, a gente tem índio, a gente tem europeu, né? A gente tem... Quantas raças que a gente tem no nosso sangue? É verdade. E a gente, você vê, a gente tem uma saúde forte. O brasileiro é um povo alegre, feliz, apesar de todas as temperanças. O vira-lata é assim. É um cachorro alegre, forte pela miscigenação na qual foi sendo criado. Só que muita gente acaba adotando um cão ou comprando um cão pensando só naquele momento da alegria, naquele filhotinho peludinho, bonitinho, esquecendo que aquele filhote vai crescer, que aquele filhote faz cocô e xixi e precisa limpar, que você precisa dedicar um tempo para passear e para cuidar dele, que você vai ter custo, que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E quando a pessoa percebe, muitas vezes, que o tempo dela, que as escolhas dela estão sendo interrompidas pelo aquele animal, ela quer descartar. Descartar é a palavra, né? Então a gente vê vários animais sendo descartados e hoje com a internet, com os vídeos... Tem vídeo famoso de cachorro correndo atrás do carro. Muita gente que fica famoso, placa de carro, o cara abriu a porta, jogou o cachorro correu atrás do carro. Isso foi bom porque isso coibiu muito. Então a gente, assim, quando a gente adota um animal que a gente leva para o nosso lar, a gente tem que entender da grande responsabilidade que a gente está assumindo perante a espiritualidade. Porque aquele cão, aquele gato, um peixe beta que você tem na sua casa, é um ser vivo. E esse ser vivo, ele é um ser da criação, independente da nossa religião. A gente acredita que todos os seres vivos são amados e criados por Deus. E se aquele ser vivo ele tem menos condição de se manter e você tem mais, então é dito que todo ser superior tenha o dever de cuidar do inferior. Quando eu falo superior e inferior, não é no sentido de um ser melhor e o outro ser pior, mas no sentido de escala evolutiva, de graduação de inteligência e de espiritualidade. Então a gente hoje é a cadeia evolutiva mais evoluída do planeta Terra, é o homem. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém nasceu pronto. Se hoje nós estamos na condição de homem, é porque nós já passamos por todas as fieiras da evolução, como hoje o animal, aquele princípio inteligente, está passando. De acordo com a doutrina espírita, nós somos criados do átomo, um simples átomo. E esse átomo ele vai se relacionando com outros átomos, vão sendo criadas moléculas, vão se criando compostos, e vai adentrar-se no reino mineral, vai transitar para o reino vegetal, vai migrar para o reino animal, no qual nós homens estamos inseridos como o ser mais evoluído da cadeia. Então tem aquela frase do Pequeno Príncipe: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, a partir do momento que você levou um animal para a sua casa, para o seu lar, você se tornou responsável, criou laços de amor. E esses laços de amor são inquebrantáveis, segundo Einstein. É a maior força do universo, é o amor. Não é a energia atômica, é o amor. Então, se você abandona, você está criando um grande karma para você perante a espiritualidade. É muito interessante quando você está falando. Que você é veterinário há quanto tempo? Então, eu sou veterinário há 7 anos. 7 anos. Que eu comecei a faculdade aí fazendo. E eu me lembro, numa das coisas que eu vi no teu Instagram, eu acho que eu te sigo no Instagram antes de conhecer o teu irmão. E você agariando garrafinhas de pet.
Quando eu falo PET, estou me referindo a refrigerante, garrafinha de plástico, para colocar ração ali, para atender morador de rua com seu respectivo parceiro. Um parceiro de vida, né? É um parceiro de vida. E você sair para a rua para dar ração para os animais. Isso acontece, isso é uma rotina, isso é uma campanha, é uma coisa que vocês fazem sempre? Esse projeto chama Tal Alimenta. Tal Alimenta. Todos os projetos do Instituto Talpet iniciam com o nome Tal. Tal, ok. Fortalecendo Francisco de Assis, Sim. que é o mentor de todo o nosso trabalho. Ok. Então chama Tal Alimenta. Então como é que a gente faz? Então a gente solicita que as pessoas guardem recipientes plásticos, pode ser uma garrafa PET, potinho de requeijão, pote de Danone, aquelas barriquinhas que vem as marmitinhas. Sim. Mas por que colocar no plástico? Porque se você colocar em qualquer outra embalagem de papel, por exemplo, chuva, sol, Sim. vai estragar. Sim. No princípio, Zé, a gente pegava saco de ração pequena e dava o saco de ração fechado na mão do morador de rua. Só que o que a gente percebeu que acontecia? Infelizmente, uma grande gama do morador de rua está envolvido em algum tipo de vício. Seja de álcool ou algum tipo de tóxico. Isso vai virar de alguma maneira dinheiro da mão dele. Isso. E aí o pacotinho de ração lacrado, então isso ficou um alerta para vocês que ajudam, nunca dê o pacote de ração lacrado. Abre, coloca num pote de sorvete, numa outra embalagem, porque senão aquilo ali vira dinheiro de troca. Tanto que ali no entorno do Luiz Monteiro, que é onde a nossa casa espírita, fica ali na área do mercado municipal. Uhum. Ali tem muito bar. E tinha um senhor, proprietário de um bar, que frequentava lá a nossa casa espírita. Em determinado momento, quando ele viu que a gente fazia esse trabalho, ele falou assim: Wilson, vem até meu bar que eu vou te dar um negócio. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Ele devia ter uns 30, 40 pacotes de ração. Eu falei, onde é que tu arrumou isso? Está fazendo arrecadação? Ele falou, não, o pessoal vem trocar por barrigudinha de pinga, que é aquela garrafa pequenininha. Eu sei. Então ele ganhava ração no sinal de alguém. Virou moeda. E ele pegava, porque ele começou a pegar e ele repassava para nós no centro para a gente utilizar. Que coisa. Então a partir daí eu identifiquei e falei, não, vamos pôr na garrafinha. Então a gente pede a garrafinha, pede a ração, a gente invasa e diariamente no café a gente dá uma garrafinha por morador, que é a porção suficiente diária para alimentar o seu cão naquele dia. Entendi. E você continua com... Tem um posto de arrecadação, é lá no tapete que você recolhe isso, as pessoas levam até você, é isso? Isso. Eles podem entregar lá no Instituto Talpet, que é no Morro da Nova Sintra, ou no Centro Espírita, que é o Luiz Monteiro de Barros, ali na Silva Jardim, onde a gente iniciou esse trabalho e continua. Hoje ele já se multiplicou para outros lugares também. Qual que é o endereço do Centro Espírita? É na rua Silva Jardim, número 1, fica ali a uma quadra do Mercado Municipal. É bem conhecido ali, porque tem um trabalho de café da manhã do Centro Espírita que acontece há mais de 20 anos para morador de rua. Olha, senhores, normalmente as garrafinhas, as embalagens plásticas de margarina, estou pensando aqui, requeijão, vocês entenderam por que não dá alimentação em embalagem lacrada, fechada. Isso se transforma em outra coisa que é dinheiro, infelizmente, para outros tipos, não para a alimentação do animal, mas para o vício. Então, grave esse endereço, comece a juntar, em vez de jogar no lixo reciclável, aproveitem e usem isso para entregar lá. Juntem, eu tenho certeza, eu mesmo. Eu descarto embalagens de plástico no lixo reciclável. Preciso mudar essa atitude. Eu espero que vocês também me compreendam no que eu estou pensando aqui. Agora tem uma surpresa aqui, preparando nossa conversa, que eu não chamo você de entrevistado, chamo isso aqui de papo. Você é homeopata veterinário? Isso. Quando eu fui fazer veterinário... Como é que é isso, cara? A gente tem um médico que chama-se Dr. José Nilson Nunes Freire, que é lá do Luiz Monteiro, é presidente, já foi presidente, e ele é homeopata. Quando eu fui fazer veterinária, ele que me inspirou e falou, Wilson, vai estudar homeopatia, porque a homeopatia é a medicina do futuro. Muitos médicos podem não concordar comigo e achar que a homeopatia é um placebo, porque a homeopatia, às vezes o pessoal vai estudar e vê glóbulos, bolinhas de açúcar, gotinhas, que se você vai colocar ali no microscópio, se for uma diluição muito alta, porque as medicações homeopáticas elas são diluídas, ultra diluídas, o criador da homeopatia foi Samuel Hahnemann,
Então olha no microscópio e olha que não tem nada da substância. Por exemplo, eu falo que ela está tomando uma arnica montana, que é a arnica que a gente conhece que é para dor. Sim. Mas a arnica, numa alta diluição, ela pode ser usada para traumas emocionais também, dentro da homeopatia. A gente sabe que na medicina, se você tem uma contusão, você pode usar uma pomada de arnica ali para o caso agudo na hora, que é bom. Sim. Vários fármacos, várias medicações são numa feitas... outra concentração. Isso, numa concentração alta que a gente chama ali, por exemplo, na homeopatia vai ser uma 6-CH e você vai tomar ali para uma dor aguda e ela vai ajudar a diminuir muito aquela dor. Ou mesmo na alopatia, a arnica é usada em vários medicamentos por laboratórios. A comprovação dela é indiscutível. Mas dentro da homeopatia, por exemplo, se eu fizer uma alta diluição, 200, 300, 1000 CH, eu vou estar cuidando de traumas íntimos, existenciais da pessoa. Às vezes ela está precisando perdoar, às vezes ela foi magoada e ela traz aquele peso. Então, de acordo com cada pessoa, isso não é específico. Pode ser que para o Zé, a arnica seja bom para esse caso, mas para o fulano lá, para o Antônio, já não é arnica, vai ser um outro substância medicamentosa. Daí a importância do diálogo do médico, porque uma consulta homeopática ela é diferente de uma consulta alopática. Sim, imagino. A gente vai perguntar quais são os teus medos, se você gosta mais de claro ou escuro, se você dorme virado para a esquerda ou de barriga para baixo. Você está conversando com o tutor. Exatamente. E a partir daí a gente vai identificar comportamentos, escolhas, manias para medicar. E uma coisa muito interessante, Zé, eu entendi que a doença hoje que o animal traz, ela está intimamente, estritamente ligada com o núcleo familiar. Toda doença que o animal manifesta hoje, ela tem relação com os seus tutores. Então, se você quer que o seu animal esteja bem de saúde, o teu lar precisa estar harmonizado. Você precisa estar bem. Porque se você é uma pessoa que traz muita raiva, muito ódio, muita insatisfação, de uma forma ou de outra, você vai somatizando aquilo nas tuas escolhas, no teu comportamento, através de máculas existenciais, pontos nevrálgicos, que vai se manifestar a doença no teu corpo físico também, ser humano. Eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas a energia do ambiente fica pesada, né? Com certeza, exatamente. E o animal tem essa percepção. Você pode ver que muitas vezes um gato ou um cachorro está dentro do lar e ele para e fica olhando para um canto da casa onde não tem nada nem ninguém. Você vê o cachorro com o pelo arrepiado, com os dentes ali como se estivesse querendo latir, ranger para alguém. O gato também, que o gato ainda é mais sensitivo ainda. Você vê que na história da humanidade, gato com faraós, o gato preto ligado à bruxa, o misticismo. Então os animais sempre tiveram esse lado místico ligado. Então assim, não é que os animais têm mediunidade, não. Os animais têm uma percepção diferenciada do homem. É como se eles, através do olhar físico, eles conseguem ver essa presença, essa energia, vamos chamar assim, às vezes que não faz parte do ambiente. Então ele está ali protegendo. O cachorro está ali de guarda, para te alertar, olha, tem alguma coisa aqui. Porque você respondeu a minha pergunta, é isso, né? Como é que você medica um cão com homeopatia sem conversar com o cão ou com qualquer animal? Com o dono. Exatamente, ele tem que compreender. O dono vai te dizer o que o cachorro tem. E muitas vezes eu falo para o tutor, toma junto com o cachorro. Sai os dois medicados. Porque na verdade quem precisa é ele e não o cão. É muito interessante isso. Essa abordagem homeopática, eu tenho um filho que tinha bronquite, e a gente correu atrás da alopatia. Pai e mãe faz maluquice, sei lá, corre atrás, quer resolver. Tentamos homeopatia, alopatia e simpatia. Que existe esse lado da simpatia também, que vem lá dos nossos avós, aquela coisa toda. E a gente acredita até hoje que foi a homeopatia que resolveu, embora o pediatra fosse contra. O alopata não concordasse. Que na hora que ele tiver uma febre de 39, você vai me procurar para dar uma bezetacil para ele. É bem interessante isso. Agora, existem famílias que optam em não ter filhos e preferem ter animais. Existe isso? Hoje tem muitos casais que falam que não querem ter filhos. São as mães de pet, os pais de pets. Que fala que filho humano, né, dá muito trabalho, dá muito custo, querem aproveitar mais a vida, então decidem ter animais. E hoje, dentro do direito, Constituição nossa, já existe o termo família multiespécie. É mesmo? Exatamente. Uau! E que a gente já viu aí casos, por exemplo, quando um casal se separa,
Tem guarda compartilhada do cão, por exemplo. Isso, você vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. Isso é verdade. Tem casos já aí pelo mundo espalhado de pessoas que desencarnam e que deixam a sua herança pro animal. Pro animal. Aí, mas como é que o animal vai administrar? Eles doam para uma instituição, para uma ONG, por exemplo, como o Instituto Talpet, para administrar, para poder dar qualidade de vida até o fim daquele animal, porque o seu tutor desencarnou antes. Então hoje, dentro do direito, isso é permitido. E quando você me perguntou assim, o termo certo é tutor, isso é bem interessante, porque no começo a gente, há muito tempo atrás, fala, eu sou dono desse cachorro. Exatamente. Só que você não pode ser dono de uma vida. Você não é dono da tua esposa, do teu marido, dono do teu filho. Sim. Você é pai, você é companheiro. E com o cachorro, que é um ser vivo, é a mesma coisa. Você não pode ser dono. Então começou a se usar o termo tutor. Porque tutor é aquela pessoa que é responsável, que cuida, que zela, que organiza. Sim. Só que, se a gente for pensar, tutor, a gente vê como se fosse alguém superior mesmo. E aí tem um livro do Marcel Benedetti, que é um médico veterinário também que já desencarnou, espírita, que o nome do livro é Todos os Animais São Nossos Irmãos. E nesse livro ele vai trazer diversos fatos da espiritualidade dos animais. E ele usa um termo diferente, ele usa companheiros de jornada. Por que companheiros de jornada? Companheiro de jornada é aquele cara que no convívio conosco do dia a dia, você ensina muita coisa para ele através do relação. Sim. Mas também você aprende. É verdade. E não é assim com nossos animais? É verdade. A gente procura zelar e cuidar, mas quantas coisas que eles nos ensinam sobre paciência, sobre alegria, sobre amor, sobre carinho. Então o papel do animal na nossa vida é despertar virtudes. Muitas vezes tu pode ter uma encrenca com teu irmão de sangue e tu fica 30 anos sem falar com teu irmão. Sim. Tu não tem vontade nem força para pedir perdão e para perdoar. Então vocês ficam 30 anos sem se falar, vai encontrar aquele irmão, às vezes no velório dos pais. É verdade. E aquela mágoa está presente. Só que com aquele cãozinho, o que a espiritualidade faz então? Então eu vou mandar um cão pro Zé. Aí ele manda lá um cachorrinho todo desmilinguido, lá um vira-lata. Só que aquele cachorro vira tua paixão. Todo dia quando tu chega em casa, tu se agacha, pega ele no colo e te lambe, beija, balança o rabo, destrói o teu sofá e tu dá risada. Então você vai desenvolvendo virtudes de paciência, de amor, de carinho, de caridade. Vai doando o teu tempo e aquilo ali vai sendo dilatado com o tempo. Então talvez nessa encarnação você ainda não consiga se harmonizar com o teu irmão. Mas o papel daquele animal, como companheiro de jornada, está desenvolvendo as virtudes que ainda são necessárias para você. Olha, Wilson, essa conversa ela me leva a muitos pensamentos. Vou te dar o exemplo meu. Meus filhos, um belo dia, pequenos, queriam um cachorro. E eu não queria um cachorro. Eu vou falar cachorro porque é a minha história, não era gato, era cachorro. E eu, por muito tempo, resisti a essa... por conta do trabalho. E aí, discutindo, aí conversando com a minha esposa na época, eu falei, vamos ter um cachorro, vamos, tal. E na época a gente conheceu um canil em São Paulo, que foi o introdutor da raça Golden Retriever no Brasil, o Marcos. E fomos lá conhecer. E ele falou, teve uma ninhada aqui, vocês querem vir conhecer? E fomos lá até onde ele fazia lá o processo muito sério. Hoje ele é campeão. Aí dentro do critério de concurso, de beleza, de qualidade de raça, hoje ele é campeão mundial em várias áreas dentro da raça Golden Retriever. E estão vários cãezinhos lá dentro. Um mais bonito que o outro, todos daquele jeitinho que você falou, petzinho, pequenininho. Todos vieram de encontro a nós, menos um, a Kika. E ela ficou lá no fundinho. Depois todo mundo se afastou, sossegado. Aí ela veio. E aquilo marcou muita gente. Foi assim que a gente escolheu ela. E levamos lá para casa. E ficou com a gente muito tempo, até desencarnar, vou usar teu termo. Porque cachorro também desencarna, né? E aí aí os filhos cresceram, parará. E o meu filho do meio resolveu adotar cachorro. O meu filho tem o famoso caramelo, né? O vira-latão mesmo, clássico. E pegou mais um agora, a Lolita. Nós temos o Lobo e a Lolita em casa, na casa dele. O que mais me impressiona, comparando agora as histórias do Golden Retriever lá atrás,
com os vira-lata que ele tem hoje é a gratidão desses cachorros. Como eles transmitem para a família inteira que vai lá visitar meu filho, a alegria de ver a gente. Eu aprendi que cachorro sorri lá. Ele tenta, de alguma maneira, se comunicar com a gente de uma maneira tão afetiva, tão maravilhosa, que o que você falou. O cachorro, o animal em si, ele agradece, ele reconhece o que você fez por ele. O ser humano, às vezes, não faz isso. É uma coisa muito, muito interessante de ver. Bom, isso foi só um insight meu, mas é uma experiência que eu vivi. E às vezes é o que você falou, né? Eu tive uma feira, de vez em quando aqui no Gonzaga tem uma feirinha de adoção ali. Isso, ali em frente ao shopping. Isso. E um belo dia, eles sabem olhar para você de um jeito. Exatamente. Eles falam assim, me levam, pelo amor de Deus, coitadinho, me né? salvam. E eu estava naquele momento sozinho e tal, falei, puxa vida, será que eu quero um cachorro para mim? E tinha um cachorro mais feio de todos lá dentro. Mas o cachorro era feio. Ninguém olhava para ele, mas ele olhava para mim com uma cara. Eu já tinha dado até nome para ele. Ele ia chamar Susto. E tão feio que ele era. Susto ele. Mas eu não tive aquele chamado naquela hora. E logo em seguida, uma família adotou. Fiquei muito feliz de ver ele indo embora lá com uma família, as crianças felizes com ele e tal. Mas a comunicação entre... É que a gente está acabando falando de cachorro, mas existem tantas espécies. Mas o cachorro parece que tem uma relação com o ser humano diferente, né? Vou te contar uma que agora aconteceu 2 semanas. Se ainda não contei lugar, é a primeira vez que eu vou contar isso aqui agora. A gente recebe muito... Eu vou pegar um furo. Muito filhote, né? Imagina. Nas últimas 2 semanas aí foram em torno de 12 filhotes que aparecem, as pessoas me ligam, Wilson, eu resgatei aqui na estrada, aqui, não sei o quê. E aí eu falo, então traz. Aí a gente cuida, dá vermífugo, vacina e arruma família para adotar. Aí uma senhora, das últimas 2 semanas, viu o que eu postei, um dos cãezinhos, um branquinho, parecia um urso polar, coisinha linda, muito bonito. E aí ela me ligou e falou que tinha interesse... É mais de um, né? Eram 4 desse pacote. Veio 4, depois eu veio 3, depois veio 2. Ele, e todos foram adotados, todos. Que bom. Todos. Que bom. Filhote é muito rápido, cão adulto é mais difícil. É como criança do orfanato, né? Então, filhote vai no instantinho. E essa senhora me ligou e falou, olha, eu quero adotar, eu estou num momento difícil, eu estou sozinha. Falei, tá bom. Ela veio conversar comigo, uma senhora de quase 70 anos, falando para mim que já há mais de 20 anos que não falava com o filho, ela só tinha um filho, porque ela brigou com o filho e com a nora, então eles não se falavam, e ela cansava de mandar mensagem, mas o filho não respondia, então ela vivia sozinha, então ela queria um cãozinho, porque o gatinho dela tinha desencarnado há pouco tempo. E aí tudo bem, a gente lá, ela levou o cãozinho. No dia seguinte ela me manda uma mensagem toda feliz, ela falou assim, ó, sabe o que eu fiz? Eu peguei a foto do cãozinho, quando eu cheguei a ele, tirei uma foto comigo e mandei para o meu filho e para minha nora. Apesar de eles não responderem, eu mostrei, falei, ó, novo componente da família. Falou que não deu 5 minutos, o filho dela respondeu com um coraçãozinho. Ela falou que no final do dia, daquele dia que adotou, mandou um vídeo do cachorrinho brincando, fazendo estripulia na sala, um brinquedinho. E aí o filho pegou e respondeu perguntando se podia ir ver o cachorro. Há 20 anos não se falavam. Nossa. E ela falou, claro, no dia seguinte de manhã, ele estava na casa dela com a nora para ver o cachorro. Falou assim, olha, há 20 anos a gente não se falava e agora ele está vindo 3 vezes por dia por causa do cachorro, que o nome do cachorro ficou Francisquinho. Que é o nome do filho. Não, é Francisco de Assis. Perdão, lógico. Então, olha só, às vezes a gente não sabe o caminho que a espiritualidade usa para unir a família. Então, uma mãe e filho separados por 20 anos por causa de um conflito, geralmente uma briga boba, que aquilo ali endureceu o coração e separou. Um cãozinho que chega no lar através de uma foto, o filho pede se pode para voltar. Na verdade, ele queria voltar a ver a mãe e o cachorro foi o catalisador da oportunidade da aproximação. E agora ela falou para mim, agora ele vai lá todo dia, almoça, se preocupa, levou ela no médico. As coisas estão voltando ao normal por causa do Francisquinho. Reintegrou a família. Então você vê, a presença de um animal, o que desperta nas pessoas, o perdão também, né? Olha, essa pausa não é dramática, não. É que essa é uma história tão bonita
20 anos, cara, que uma mãe não vê o filho, não conversa com o filho. E apareceu um cachorrinho, o Francisquinho, que fez essa coisa rodar do jeito tão bonito. Hoje eles convivem. Vocês, que tipo de animal procuram lá no Instituto que entrega para vocês? Porque eu já vi vocês com papagaio na mão, cortando. Eu nem sabia que bico de papagaio às vezes tem que ser aparado. Tem, porque ele fica muito bicudo e um pode machucar o outro. Então você tem que tirar um pouquinho o bico, até pro manuseio da gente. Eu vi que tinha um espécie... Eu tô cheio de picada. Eles Imagino. Bicam, não é por mal, é porque é a forma dele se segurar, se fixar. E jeito. É a ferramenta dele. Exatamente. Né? Então eu tenho que estar sempre com luva, senão eu me machuco. Mas assim, já chegou. Qual a coisa mais esquisita que levaram lá para você? Então, na verdade, esses animais a gente vai levando para lá, porque eu tenho um dos projetos do Instituto, chama Tal Educa, que a gente recebe visita de escolas, de crianças. Porque lembra que eu te falei, o lema do projeto agora é educar para não resgatar? Sim, sim. E o que é o educar para não resgatar? Criar consciência nas crianças da importância do cuidado com o bem-estar dos animais. O animal não é um brinquedo descartável. Você vai lembrar que na nossa época, quando a gente era jovem, se vendia pintinho na feira, lembra disso? Oxa. E a gente, pintinho colorido, rosa, azul, vermelho, lembra? Opa. Eu era louco para ir na feira, pegar pintinho com meu pai e levar para casa para brincar. Só que muitas vezes esse pintinho, no final do domingo, já tinha morrido. Exatamente. Porque a gente brincava com ele como se fosse um falcon, lembra? O falcon, olhos de águia. E a gente matava o pintinho por não saber manusear. Então olha só que loucura. A gente comprava uma vida, levava para brincar como se fosse um boneco, e o pai da gente dava, eu lembro de comprar vários por domingo para brincar, e não durava a semana inteira, e para nós a gente não estava nem aí. Nem aí. Só que olha só, é importante que aconteça essas coisas, porque a lei vai mudando. Hoje é proibido, você não pode mais isso aí. Os pintinhos eram usados para testes, animais em testes de cosméticos, medicações. Hoje a legislação é muito mais rígida. Hoje é possível você treinar, testar diversos fármacos, já na parte com computação. Você não precisa mais colocar uma vida para sofrer. Então isso é muito importante. Então esse projeto Tal Educa, a gente leva as crianças para ter convívio. Aí a gente vai ter o papagaio, a gente vai ter a porquinha da Algisa, que é uma porca mesmo. Vai ter o cavalo, que é o bacuri, que é o mini horse. A gente vai ter os jabutis, que é o Xangô, e o Golias, que Nós vamos ver tudo isso aí daqui a pouco. É um grandão. Aguarda aí. Vai ter as cadelas. Né? Vai ter o periquito Chiquinho, que anda comigo o dia inteiro lá pelo Instituto. Eu até perguntei aqui hoje com o Max aqui se podia subir com um desses. A parede não permite ainda entrar, então, porque tem áreas médicas aqui. A gente vai nos hospitais, por exemplo. Tá doido pro Chiquinho aqui. É o Chiquinho, né? Chiquinho, Chiquinho, tá doido para conhecer o Chiquinho. Tem o Zequinha, que é o outro papagaio que chegou há pouco tempo para nós também. Então esses animais é para que as crianças tenham oportunidade de estar perto deles, porque hoje a gente está num momento assim de tecnologia onde a diversão da criança é só o tablet, o celular. Tem criança que não sabe o que é uma galinha. Quando viu a galinha, falou, eu vi lá na caixinha do caldo Knorr da minha mãe. Acho que você deve lembrar, você mais jovem que eu, mas o Tamagotchi, né? Não era isso? Um brinquedinho que você comprava e criava um bichinho. Virtualmente, você cuidava, alimentava, não sei o quê. Porque hoje não tem. Então quando a criança vê um cavalinho, nossa tio, que legal, quer perguntar da tartaruga, a pessoa vê uma galinha. A gente teve a oportunidade no outro dia, as crianças estavam lá e a galinha pôs um ovo na hora, eles viram. Aí pegaram, nossa tio, é quente, não sei o quê. Como é que a galinha... Não vem caixinha? Conseguiram ver a galinha colocando a postura do ovo ali na hora. Então é muito interessante para a criança hoje que não tem oportunidade. Então esses animais a gente foi buscando, recebendo, as pessoas, por exemplo, papagaio, famílias, olha, meu avô morreu, ele tinha um papagaio há 50 anos, eu não quero ficar com ele, você pode receber? Recebo. Então é assim. Chega para animais idosos, né? Que na verdade o papagaio dura mais de 100 anos. Quando você decide ter um papagaio, hoje é proibido, isso tem que ficar claro, a nossa legislação brasileira não permite que você tenha esse tipo de ave. Para você ter, você tem que ir através no IBAMA, ver empresas que têm autorização para comercializar, aí o animal vai vir catalogado, ele vai vir com uma anilha, totalmente registrado para você ter. Porque era um comércio muito grande e lucrativo que existia. E ainda existe no clandestino. Existe contrabando de animais. Cobras, répteis, iguanas, aves, um monte de peixes. Coisa. Isso é proibido. Esse comércio, inclusive, é feito para fora, em forma de importação para fora do país.
Isso então é proibido. Então, se você compra algum animal assim clandestino, você está infringindo a lei e pode recair no Código E Penal. isso também vale para animais do nosso dia a dia, cachorros e gatos também. Sim. Existem lugares que só fica uma fêmea lá reprodutora. Exatamente. Aqui em Santos tem uma lei do vereador Benedito Furtado que é proibido o comércio de animais em pet shops. Alguns que ainda comercializam, não sei se comercializam por alguma liminar, mas é proibido. Outras cidades permitem. Então, tem cidades, que eu não vou citar o nome no interior de São Paulo, que essa lei não existe. Então, muitos criadores se estabelecem lá, de todas as raças. Vira o mercado lá. Porque ali é permitido. Mas hoje a maior parte das cidades já criaram leis para coibir o comércio. Para estimular a adoção. A venda, né? Nesse caso. Uhum. Porque tem muito mendigo, eu vou falar mendigo aqui, não sei se eu estou usando a palavra correta. Morador de rua. Vamos mudar a palavra. Que põe o cachorro do lado e pede dinheiro para comprar ração. Nós voltamos lá naquela história antiga, né? Isso acontece. Como mãe que usa criança no sinal também, até hoje a gente vê. Também. Na Aluga praia. filho, né? Tem muita gente que faz isso, eu vejo. Eu queria o teu ponto de vista, fora um pouco dessa conversa toda, mas dentro do mundo animal, pessoas que têm afeição por animais exóticos. Cobra, iguana, furão, sei lá mais quantos animais exóticos. Isso porque a troca parece que é menor, né? Então, mas aí vai do entendimento. Aquela jararaca que você cria vai te matar se você vacilar. Não. Não? Não, tem um caso muito interessante, tem uma senhora, a dona Eudóxia. Eudóxia. A gente tem um trabalho também que chama Evangelho dos Animais, onde as pessoas levam os seus animais para tomar passe na casa espírita. Então, por exemplo, sábado à tarde na casa do mestre ali no Espírito Santo, que é uma casa espírita muito antiga. Domingo de manhã lá no Luiz Monteiro, 9 horas. Então a pessoa leva o cachorro, tem sempre uma palestra sobre a espiritualidade dos animais e a pessoa, a família, pai, mãe, filho, vovó e o cão, o gato toma passe. Então isso é bacana. E essa dona Eudóxia chegou lá um dia com uma caixa de vidro com uma cobra, com uma red snake. Red snake é aquela cobra branca que tem os olhos vermelhos, mais ou menos de 1 metro de comprimento. Eu já vi essa cobra. Você põe a mão numa cobra, a cobra, o corpo dela, o tempo todo, ela tem movimento peristáltico. Não para, tá sempre... E ela é fria, né? Porque é um réptil. Então você põe a mão assim, a primeiro momento assim é uma impressão estranha. Eu já pus a mão numa cobra. Falei, então essa dona Eudóxia chegou lá, e aí todo mundo com cachorro, gato, e ela com uma cobra, uma senhora de 70 anos e pouco, com uma cobra, né? E aí eu fui conversar com ela, né? Na entrevista, que a gente sempre faz uma entrevista. Dona Eudóxia, todo mundo com cachorro, gato, por que a senhora tem uma cobra de estimação? Aí ela me contou. Ela falou assim, foi uma brincadeira do meu genro, que no meu aniversário, há 2 anos atrás, me deu uma cobra para brincar, mas eu me dou muito bem com ela. Ele trouxe, ela era pequenininha, só me deu para brincar e depois ele ia levar embora. Eu falei, não, você me deu, eu vou ficar aí. Ela falou que cria ela, então ela já vivia com ela há 2 anos. E eu falei, como a senhora faz? Dorme comigo na cama. E dormia com ela, e ela pegava ela, punha ela no pescoço, fazia carinho nela. Porque, Zé, não existe um único ser que não se renda ao amor. Isso é Francisco de Assis que fala. Por mais bruta que seja a criatura, por mais endurecido que seja um bandido, o amor destrói as barreiras. Então, você pode ter uma história muito interessante de Francisco de Assis, do lobo de Gúbio, que era um lobo que atormentava a cidade, os moradores, atacava moradores, matava, comia animais, e os moradores decidem formar um grupo para ir matar o lobo, e eles vão adentrando dentro da floresta para pegar esse lobo. Francisco de Assis vinha chegando e vê aquela multidão e pergunta o que está acontecendo. E eles falam, tem um lobo aqui que está atrapalhando muito, mata os animais, está dando muito prejuízo, nós vamos caçá-lo e matá-lo hoje. Francisco de Assis medita um pouco e pede para eles aguardarem um pouco e dá uma chance para ele conversar com o lobo. Então conta a história que ele adentrou na floresta sozinho e alertaram ele, não vai lá porque ele vai te matar, ele vai te comer. Mesmo assim ele vai até o lobo e quando ele vai chegando perto do lobo, o lobo vem na sua direção ferozmente para atacá-lo. Mas ele se curva, se ajoelha perante o lobo e fala para ele ali que simplesmente veio para conversar com ele. A gente fala na linguagem do homem, mas na verdade São Francisco de Assis tinha a linguagem do amor. Sim. Então ele tinha uma vibração que o animal sente
aquilo. Então conta na história que o animal então pousa ao lado dele e que Francisco dialoga com ele ali, falando aquilo que estava acontecendo, estava causando prejuízo, em que a população estava vindo para matá-lo. Então conta-se que Francisco de Assis sai caminhando da floresta com o lobo ao seu lado e que a partir daquele dia a população passa a alimentar o lobo e o lobo vive amigavelmente com todos. Então essa é uma das histórias que o amor quebra tudo, né? Nossa! Produção, vamos passar umas fotos da atividade do Talpete aí, por favor, que o Wilson faz com o time dele lá. Conhecer um pouco o Instituto. Ah, você faz visita em hospitais também, né? Também. Esse é um projeto, é o Talvets, né? Como eu falei, tudo começa com Tal. Tá. O que é o Talvets? Isso aí são estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimes. Então a gente convida os estudantes para fazer atendimento a cachorros e morador de rua na rua, graciosamente. Ah, na rua? Na rua, isso ali é na rua. Nós estamos atendendo cachorro de morador de rua. Essas duas moças são do 2º ano de medicina. Então o estudante tem a oportunidade já de praticando a sua profissão, Sim. mas mais que isso com esse projeto, desenvolver o amor nesses médicos, nesses futuros profissionais. Porque é isso que o mundo precisa. A gente precisa de uma corrente do bem contínua. Então, Talvez, se você se interessar, pode entrar em contato conosco e nos ajudar e participar também. Que legal. Isso aí é uma visita... Olha a porquinha aí. Esse foi no Hospital Ana Costa. Essa é a Adalgisa, né? Adalgisa. Essa moça que está ali, a Pamela Borba, ela tem uma doença degenerativa, que é espondilite anquilosante. É uma doença que as extremidades do corpo vão enrijecendo. Então, de tempo em tempo, ela tem que se internar para tomar a medicação. E aí ela ficou muito alegre. Nesse dia, a gente não foi para visitar adultos. A gente foi só para visitar crianças. Mas aí ela ficou sabendo por uma enfermeira que tinha uma porca no hospital e ela solicitou se a gente poderia ir até o quarto dela. E aí a gente foi, e ela ficou muito alegre, ficamos conversando com ela, né? Então a Adalgisa, ela ficou super alegre. Então essas fotos aí são tudo dentro do Hospital Ana Costa. Você está carregando um peso grande ali, né? Essas aí são as galinhas. A galinha também. E isso é muito interessante, Zé, porque lá no Morro da Nova Sintra, algumas religiões fazem muito trabalho, muitas oferendas. E nessas oferendas se utilizam de animais. É verdade. Muitas vezes animais mortos e algumas vezes animais vivos. Sim. E aí, olha lá o ovinho, tá vendo colocado? Olha lá, o ovinho que a galinha colocou. E quando a gente vê, a gente resgata esses animais, esses trabalhos e leva para lá. Então essas galinhas todas têm nome. Então tem a Madalena, tem a Ivete, tem o Charlie Brown, tem o Marvin, esse é o Leleco, o papagaio. Então a gente leva para lá. Essas galinhas estavam envolvidas em trabalho. Em oferendas religiosas. É verdade. E a gente tira e leva para lá para cuidar. E lá tem qualidade de vida. E aí a gente tem lá todo dia ovo das galinhas, lá onde a gente se alimenta também. Olha aí, que legal. Adalgisa de novo. Então, esse já é numa escola, foi no Colégio Ecologia aqui há pouco tempo, uma escola muito legal de educação infantil, onde a gente levou a Adalgisa para as crianças poderem ter contato. Então esse é o projeto Tal Educa. Tanto a escola, os grupos podem ir lá no Instituto visitar, como a gente pode ir... Vocês recebem gente lá também? Recebemos. Ou a gente pode ir nas escolas com os animais. Escola da Prefeitura Municipal de Santos, tá vendo? As crianças foram lá... Do Avelino, esse é o Chiquinho. Esse é o Chiquinho. O Chiquinho vai no ombro de todo mundo, vai brincar, um grupo de estudantes que foi. E esse grupo de estudantes ficaram encantados com os animais, foi com eles que eles viram em loco a galinha pondo ovo ali, né? Tá. Isso é o fundo do instituto, aí onde a gente fica lá. Aí já é o Talpete. Já foi o mesmo projeto Tal Educa, só que as crianças indo lá, né? Que legal. Aí é uma das galinhas se alimentando lá dentro do viveiro, que a gente fez o viveiro para eles, né? Às vezes as galinhas chegam numa forma magrinha, vai se alimentando, né? Aí foi em outro hospital, num hospital onde são crianças com síndromes, e a gente também vai com os animais. Então, um grupo de estudantes vem dos cães, que a gente tem várias baias para cães lá dentro também, né? Produção, segura só um pouquinho. Eu, por força da minha atividade, sou administrador de formação, eu já fui diretor administrativo de hospitais públicos e privados. Existia muita resistência da entrada de animais em hospitais. Muita resistência. Ainda tem.
Assim, não, como animal vai entrar num lugar que se fala de saúde, está cuidando de pessoas. Como é que vocês lidaram com isso? Então, é muito difícil, porque, por exemplo, a maior parte dos diretores clínicos dos hospitais são da área de infectologia. Sim. E os infectologistas eles são muito rígidos e Sim. não estou tirando a razão deles. Mas é sabido que quem leva toda a contaminação próprio do hospital somos nós médicos. Mas isso é dialeto do hospital. Nós mesmos através... Existe uma discussão em São Paulo sobre isso? Somos nós. Então, dizer que um animal leva contaminação, não. O animal leva alegria, leva amor. E assim, nos hospitais que a gente adentra com os animais, seja com a porca ou seja com o cavalo, o ambiente, Zé, se transforma. Desde o paciente, o acompanhante do paciente, as enfermeiras, os médicos, porque é criado um ambiente alegre. Assim, o paciente não me dá trabalho. Sabe quem me dá trabalho? São os enfermeiros, são os médicos. Deixa eu ligar para minha esposa, deixa eu fazer uma ligação com meu filho para mostrar o animal. Fazer uma selfie aqui. Porque, e o que acontece que a espiritualidade fala para nós? Naquele momento de alegria, quando o animal está dentro do hospital, o foco do pensamento na doença, na dor, naquele momento de trágico que está vivendo ali, porque ninguém está colônia de férias no hospital. É verdade. Você está sofrendo ali, ninguém está de bom gosto. Mas com a presença do animal, você sai daquele foco, muda. E quando você muda, a espiritualidade usa naquele momento para que você possa ser cuidado. Às vezes, falta a chave certa para a fechadura ser aberta. Às vezes você está tomando a medicação correta, você está tendo todos os cuidados, carinho amoroso, mas você está com um pensamento tão negativo, tão pessimista, tanto de dor, né? De raiva. Deus não gosta de mim. Porque aí aquela medicação não faz efeito. Quando você se abre num momento de alegria e de amor, consegue fazer efeito. Então a espiritualidade, isso tem vários relatos, contando que num momento desse de visita com animais, é onde o momento de que pode ser propiciada a cura. A cura é o nome de... acho que não é correto, mas o momento para o restabelecimento físico, ele começa a ser usado ali, a acontecer naquele momento. Vamos em frente. Vamos ter mais coisas aí da Topete. Põe a molecada. As crianças, o bacuri ali, o cavalinho. Papai, volta um pouquinho, por favor. Ali, ó, esse aqui eu vou tirar muitas dúvidas agora. Essa é a mais nova aquisição do Topete, né? Isso. Eu escuto você falar, escutei outras pessoas falar em mini horse. Mini cavalo, isso mesmo. Isso não é pônei? Não, é menor que um pônei. O pônei, se você olhar, vamos comparar o pônei com um anão. Ok. O pônei, você vai ver que ele é todo parrudinho. Isso. Você vê que as patinhas dele são grossas, a estrutura dele é musculosa. É proporcional. Isso. O mini horse, o bacuri, é um mini cavalo. Então ele é um cavalo em miniatura mesmo. É uma raça que foi transformada geneticamente para não crescer. Então esse é o tamanho final do bacuri, 90 centímetros. Não vai sair disso. Isso é ele. Sempre assim. O pai e a mãe dele também são desse tamanho. Ele está transformando a pelagem. Você pode ver que ele tem uma franja, ele tem um... o rosto dele é bem escuro, é um marrom café. Mas você pode ver que ali o dorso dele e a crina ali parece estar ruivo. Ele está mudando. Então o animal ele está transformando, ainda não sei qual vai ser a cor definitiva dele ainda. E a menina ali mostra a proporção. A menina parece mais gigante. Ela ao meu lado, ele fica cavalo. No meu joelho. Ele fica no meu joelho. Ele tem 60 centímetros? Ele está com 72 agora. Deve chegar até 80, 85. E ele é considerado, nessa fase, ele ainda é jovem. Ele tem 1 ano. O cavalo até 3 anos é criança. Criança. A partir dos 3 anos, aí ele já entra na fase adulta. Ele tem uma alimentação diferenciada? Tem a ração adequada, ele come feno, ele gosta muito de pastar em grama natural. Então a gente tem uma área ali no instituto que tem grama, que ele gosta de comer, mas onde ele fica lá no Centro Hipo Santista, o pessoal cuida muito bem dele, com muito carinho. E tem um terreno do lado do meu, que o proprietário permite, eu entro lá para ele todo dia pastar e correr, que é um lugar onde eu solto, ele pode dar os pinotes dele. Ele dá os pinotes? Que ele adora correr, mas dispara mesmo, ele gosta mesmo, dá umas corridas fortes. E ele vai entrar no projeto parecido com a porquinha? Isso, eu ainda não consegui autorização para entrar no hospital, justamente por isso que você falou, porque muitos médicos acham que dá contaminação. Então eu como médico veterinário, eu tenho que apresentar atestado que realmente ele está com a saúde em dia, que está com todas as vacinas tudo certinho, que não apresenta nenhuma doença. E aí eu tenho que conversar e convencer esses médicos que não vai ter problema, mas não é fácil. Mas no Albert Einstein, em São Paulo, e no Oswaldo Cruz,
Esse trabalho já existe há muitos anos e eu uso isso como referência para os médicos daqui. Se o Einstein, que é uma referência, né, um Oswaldo Cruz, permite e não tem esse problema, inclusive eles entram na parte de oncologia lá para fazer a visita. Então, você pegou a parte mais crítica, pelo menos de baixa resistência imunológica, que pessoas com câncer, e já conseguiu isso. Já existe lá. Eu entrava com a Dalgisa, eu entro. A Dalgisa, e o porco. Todo mundo tem uma ideia, Zé, que o porco é um animal sujo. Porque o porco deita na lama. Essa é a ideia. Mas o porco não deita na lama porque ele gosta de... Vamos usar o termo que se usa, porcaria, sujeira. O porco deita na lama porque, diferentemente de nós, quando a gente está com calor, nós transpiramos. Sim. Nós temos glândulas sudoríparas, que a função dela é regulação de temperatura corporal. Se a gente não transpirar, a gente vai ter febre. Você pode ver, quando você está com febre, você transpira muito. Sim. Porque é uma resposta imediata do nosso corpo para tentar regular aquela temperatura, diminuir. Só que o porco não transpira. Olha que interessante. Então o que acontece? A temperatura corporal dele eleva. Qual é a forma que ele regula essa temperatura? Poça de lama, poça de água. Então você associou o porco à sujeira por causa da lama. O elefante faz isso. Exatamente, mas é uma regulação corporal. O jacaré que está muito tempo no sol, ele se lambuza na lama. O hipopótamo. Então são formas de proteger a sua pele. Então a ignorância do homem associou com lixo. Do nome porco se associou porcaria. E aí você usa o nome do porco. Eu tenho um amigo que não gosta de tomar banho, ele é um porco. É um porco. Diminuindo o animal. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O porco é mais limpo que o cão. Você quer ver? Você tem um cachorro. O cachorro não tem mania de lamber suas partes íntimas. É verdade. Aí depois vem e lambe tua cara. É e tu tá feliz da vida. O porco nunca faz isso. Onde o porco faz xixi e cocô, ele não fica. O porco é muito limpinho. Olha, isso que eu gosto de fazer esses meus podcasts aqui, porque essas horas a gente reaprende. Nem aprende, reaprende. Eu acabei de separar aqui duas coisas e já me deu outro insight, uma segunda pergunta sobre essa questão de glândulas sudoríparas. Cachorro transpira? Sim. Porque eu cresci na lenda que cachorro transpira pela língua. Pela boca, muito mais. A maior parte da transpiração. Então vamos colocar aí proporção, 70% a maior parte você pode ver que o cachorro está o tempo todo arfando ali. Então assim, ele tem essa troca de calor muito grande por ali. O cavalo é um animal que transpira muito. Você põe a mão no cavalo, você vai ver ele quando ele está numa corrida, o calor exalando, né? E o pelo todo úmido. Então na natureza esse sistema de transpiração ele é comum como regulação corporal para todos, né? Eu vou fugir um pouquinho do script, mas ficar dentro de uma coisa que eu vejo. Existem algumas raças, eu sou mais velho que você, que eu já vi e sumiram. Piquinês, outras raças, agora me fugiram o nome. E vão aparecendo raças novas, mudando por transformações genéticas ou biológicas, não sei o termo correto disso. E vão nascendo raças, eu vou citar uma raça aqui, como não sou veterinário, eu posso citar. Eu acho que é o Bulldog, um cachorro que tem uma dificuldade enorme para respirar. E ronca muito. Ele tem muita... O Shih Tzu, eu acho, também passou por esse processo de piquinês, eu não sei. Como é que um veterinário, tão preocupado com a qualidade de vida dos animais, encara essas transformações? Essa raça que você falou, Bulldog, realmente são manipulações que vai se fazendo geneticamente para chegar a determinadas conformações morfológicas da raça. Só que para você chegar naquela conformação morfológica do físico dele, tem implicações fisiológicas no seu organismo, onde vai ter a dificuldade de respiração e comprometimento, às vezes, de articulações, de membros, porque ele vai ficando mais atrofiado. Então a gente vê que o homem ele vai manipulando raças para ficar agradável visualmente para ele, e cada vez mais os homens estão querendo diminuir as raças, só que você compromete a qualidade de vida daqueles animais. Então, o problema da respiração é um que a gente vê muito presente, não só no Bulldog, mas em muitas outras raças que a gente fala que é sem focinho. E aí tem que se acabar fazendo cirurgias para abrir o septo,
para poder ter um fluxo de oxigênio maior, porque senão esses animais não podem nem correr, porque ele tem um grande candidato a ter um infarto. Então, projetos que não deram bom, mas que agrada quem compra. Exatamente. Agrada a pessoa o público, já sabe que vai dar problema lá na frente. Bom, infelizmente o tempo corre muito rápido quando o assunto é bom e quando a conversa flui. Eu vou te dar um tempo para você falar sobre voluntariado e apresentar as suas conclusões, se você fica à vontade para comentar o que você quiser. E as suas redes sociais eu vou divulgar nos cortes, nos rios, tudo isso. Essa questão de doação de garrafas PET e tudo isso que eu achei muito interessante. A visita, e já estou te devendo uma visita lá, eu fiquei curioso, eu quero conhecer os animais que eu vi ali hoje. E você fica à vontade agora. Bom, então a gente agradece a oportunidade e convidar, para quem não conhece, conhecer o Instituto Talpet através das redes sociais, no Instagram, que é Instituto_Talpet. Apareceu ali. E se você quiser visitar é possível, mas precisa marcar a visita, não pode ir direto, tá? Porque a gente recebe, o espaço lá não é grande, então a gente recebe algumas pessoas e quando a gente às vezes vai receber um grupo de escola ou de alguma outra casa, então a gente limita isso daí. Ajude doando ração, ajude doando embalagens, ajude doando parte financeira também, porque a gente tem um custo alto para manter esses animais que a gente acaba abrigando e todos os projetos no Instituto, que é o Tal Educa, Tal Hospitalar, o Tal Alimenta, o Tal Vets. Então a gente tem vários projetos. Então eu falo, vá conhecer. Hoje é importante você conhecer e se você puder colaborar de alguma forma. Eu fico aqui a minha gratidão ao Zé pela oportunidade da gente trazer aqui um pouquinho. E se você tem um animal, cuide bem, porque a responsabilidade é sua. Nosso muito obrigado. Então, senhores, pessoal que nos segue, que nos acompanha, eu fiquei muito feliz com essa entrevista hoje. Eu não gosto de falar entrevista, eu sempre erro essa conversa. Que eu saio daqui melhor do que quando eu cheguei. Eu saio daqui com uma visão muito mais clara sobre coisas que eu não entendia. Então eu espero que isso aconteça com vocês também. Durante a semana prévia da subida desse vídeo, eu vou divulgar todas as redes sociais do Wilson, ele já divulgou aqui hoje. Vou divulgar o local correto para doação dos pets, das garrafas, tudo isso. E se houver eventualmente um Pix para fazer doações, tudo isso também vou divulgar. Porque eu acho que assim, tratar bem e respeitar o outro morador da terra é obrigação. Não é opção. Se você não tem projeto, imaginar que você, quando compra um cachorro ou adota um cachorro, é para a vida toda, não comece. Porque você é responsável por ele. De alguma maneira foi lhe dada uma missão. Então, honre a sua missão. Ok? Então, hoje eu vou falar um pouco, infelizmente, está terminando o tempo. Eu quero agradecer muito a presença do Wilson aqui do Talpet. Eu faço questão de divulgar muito isso, porque eu gosto de animais também. Então eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, que nos sigam, compartilhem esse vídeo, notifiquem, mandem comentários, peçam informações se precisar, eu respondo nos comentários sobre o Talpet aqui, que foi no dia de hoje. E aguardem mais um podcast do Zé Café, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.